Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus, né? Hoje, pelo que eu dei uma lida aqui, né? Jesus vem nos falar. Ele manda seus discípulos, né? Fazer a sua caminhada, né? Manda eles evangelizar, manda eles curar no nome dele, né? E esse convite também é para nós, mas em especial a gente vê aqui no finalzinho, né? Ele dizer para onde os discípulos devem ir em especial. É como se ele dissesse: vá aos doentes, vá às pessoas que precisam de mim, da minha palavra, né? Não vá aos pagãos, né? Por quê? Porque os pagãos, a gente sabe, os mestres da lei, os fariseus, eram pessoas hipócritas, né? Então era como se ele dissesse: não se misture a essas pessoas porque você vai ficar igual. Não, busque quem precisa verdadeiramente de mim. E quem precisa verdadeiramente de mim são as pessoas doentes, né? Doentes na alma, né? São os drogados, os prostitutos, os bêbados, todo esse tipo de gente. Sabe aquela pessoa que você tem na sua família, na sua casa, muitas vezes difícil, aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que está ali sempre ao contrário de tudo, né? Isso é um filho, às vezes você tem dois filhos, um é assim, o outro já é mais calmo, né? É um pai que você tem que é drogado, que bate na sua mãe, é uma mãe, é um filho, é um esposo, é uma esposa, né? Muitas vezes é um vizinho que você tem que lhe dá dor de cabeça, é um parente e a gente tem muitos amigos, né, que são assim. Pessoas difíceis, temperamentos difíceis. Quem já nunca viu as pessoas desistirem dessas pessoas, né? Ah, não, fulano não tem jeito não. A gente pergunta, e fulano como é que tá? Melhorou? Não, fulano não tem jeito não. Nem a morte dá jeito a fulano. Só que a palavra hoje vem dizer que a partir do momento que você encontra Jesus na palavra de Deus, que alguém fala de Jesus, que você se converte verdadeiramente, você consegue mudar o seu temperamento, a forma como você vive aqui, você consegue mudar. Então a gente vai ver agora. Então, hoje a palavra de Deus ela tá no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo do 1 ao 7. Mas a gente vai até, vamos ler o 8. O 8. A gente vai ler até o 8. Vamos lá. A missão dos discípulos. Então Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tome o caminho dos pagãos e não entre nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas das casas de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça e dei também de graça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, vejam só. O que é que acontece? Essa passagem, Jesus, ele é aquela passagem onde Jesus manda os discípulos irem evangelizar, curar,
tirar demônios das pessoas, né? Quem eram os discípulos? Os discípulos, a gente sabe, os discípulos se resumia, né, nos 12 discípulos de Jesus. Não é isso? Nos 12 discípulos. Essas pessoas, elas foram pessoas convertidas, não é isso? Jesus foi chamando, convidando. Então, era um conjunto de pessoas separados. E essas pessoas passaram a caminhar com Jesus. Ou seja, essas pessoas se converteram verdadeiramente. Certo? Se converteram verdadeiramente. E deram o seu sim a seguir Jesus, deixando para trás família, deixando tudo para trás para seguir unicamente Jesus, para sair por todos os lugares pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus para essas pessoas, né? A gente sabe muito bem que Pedro mesmo era casado, porque Pedro tinha sogra, não é isso? Então, mas a gente não vê falar que a família de Pedro foi atrás de Jesus. Não, de forma nenhuma. Então, a gente pode resumir essas pessoas nos líderes da igreja. Os padres, por exemplo. Por que os padres não se casam, né? Porque eles deram o seu sim para viver a palavra de Deus, né? Eles têm o dom de sair evangelizando, de sair pregando, de sair fazendo e acontecendo. Não dá para assimilar as duas coisas. Família é responsabilidade. Viver com Jesus também é outra responsabilidade, né? Um padre, ele sai daqui, ele passa 5 anos num local, ele passa 5 anos em outro e assim sucessivamente. Você imagine padres com família, com filho. De repente o padre está realizando uma missa, de repente o que é que acontece? O filho ficou doente, sai o padre na carreira para ir levar o filho para o hospital. Enfim, é nesse sentido que eles dão o seu sim. É com autorização dele. Não é que seja obrigado. Ninguém é obrigado a nada, né? Porque são obrigados a não casarem. Não. Se eles sentem no coração o desejo de ser padre, então a igreja acha melhor que ele siga para viver unicamente a palavra de Deus. Que ele se dedique unicamente às ovelhas, né? Então, a gente resume aos líderes da igreja aqui. Mas em outras passagens, né, a gente vê que Jesus nos chama a sermos santos, né? Ele mandou os discípulos de 2 a 2 saírem para evangelizar. Em outras passagens, Jesus também nos convida a sermos santos, a sermos discípulos também dele, e a gente saia também, evangelize, e também ele nos dá também o dom de curar, de impor as mãos nas pessoas e orar por elas, né? Ele nos dá esse poder através do nosso batismo, né? Com uma vez batizado, sempre batizado, nós temos esse dom dentro do nosso coração. A gente, dependendo da nossa fé e da fé da pessoa que está ali precisando da oração, o milagre pode acontecer. Quantos milagres essas pessoas que vivem muito centradas dentro da igreja já não presenciou? Pessoas que andam, pessoas que enxergam, né? Continua, os milagres de Jesus continuam sendo feitos aqui no nosso meio, né? Nós não vemos assim a olho nu porque a gente não vive dentro de comunidades, a gente não vive, mas a gente vê relatos, a gente vê testemunhos, né, de milagres que acontecem, de pessoas impor as mãos e a pessoa ficar curada ali, levantada de uma cadeira de rodas, não é assim? Então, também temos, né, essa autoridade de Jesus de expulsar demônios, né? Expulsar demônios. E assim,
sucessivamente. Mas o que nos interessa aqui nesse evangelho de hoje, né, é a recomendação que Jesus dá aos discípulos. Ele dá aquela recomendação que ele vá, mas que ele não se misture com os pagãos. É como se ele dissesse, não se misture a eles. Por quê? Porque aquele povo de antigamente eram hipócritas. Eles não faziam nada para agradar a Deus. Eles só faziam para agradar a eles, né? E Jesus diz, em primeiro lugar, vá em busca dos doentes, né? Daqueles que estão perdidos, daqueles que estão no mundo, ou seja, todas as pessoas que a gente se depara que são difíceis, pessoas que têm um temperamento horrível, pessoas difíceis, pessoas que vivem nas drogas, pessoas que vivem no mundo, pessoas que vivem na prostituição, pessoas que vivem na bebedeira, né? Essas são as pessoas a quem, em especial, a gente deve correr atrás. Muitas vezes a gente acha que essas pessoas não têm jeito, né? Essas pessoas não têm jeito. Realmente, falando, carnalmente falando, não dá, não tem jeito. Mas espiritualmente falando, tem jeito. Jesus diz, vá em busca primeiro dessas pessoas. Então eu não posso ser um líder de igreja, principalmente um líder de igreja, e não acolher essas pessoas, não correr atrás dessas pessoas. Se eu tenho um dom, eu tenho que ir atrás dessas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são da nossa família. Quantas vezes a gente não se depara com famílias destruídas? O esposo bebe, acaba com a família, acaba com tudo. A esposa muitas vezes se prostitui. Os filhos, às vezes, tem um que é totalmente difícil do outro, né? E aí, muitas vezes a gente lava as mãos, deixa pra lá, quero nem saber, já fiz de tudo com essa criatura e essa criatura não tem jeito, né? Assim, essa criatura não tem jeito. Eu não quero saber mais dessa criatura, porque essa criatura, mesmo morrendo, ainda não dá jeito. E Jesus vem dizer aqui, ó, que a gente tem que continuar insistindo com essas pessoas. É essas pessoas que estão doentes. Aí eu fico imaginando, né, a discriminação de pessoas que tem hoje, né? A diferença que fazem. A sociedade separa. Separa. Não, aqui não. Aqui eu não aceito fulano de tal, porque fulano de tal é do mundo, né? Assim, muitas comunidades, muitas igrejas são assim. Não, aqui não. Aqui só entra convertido. Pessoas, né, que verdadeiramente quer conhecer a palavra de Deus, tal, é que entram aqui. Essas pessoas do mundo não entram. Eu já vi tanta discriminação com isso, com pessoas que são do mundo, né? Para você participar de um culto, de uma igreja, seja lá do que for, você tem que ir ali conforme a denominação exige, né? Uma saia lá embaixo, fazer um cocó, você tem que ir desse jeito, você não pode ir do seu jeito, né? E o Jesus que está lá, ele te aceita da forma que tu tá. Tu pode ir do jeito que tu tiver, ele vai te acolher do mesmo jeito. Se dentro do teu coração tu tem a vontade de mudar, ele vai te acolher. E vai chegar um momento que aos poucos a pessoa ela vai mudando por si só. Se anda praticamente nua, vai sentir vergonha de entrar na casa de Jesus desse jeito. Enfim, as pessoas quando conhecem a palavra de Deus, elas mudam de alguma forma. Muitas vezes é um esposo se droga, muitas vezes bebe a semana toda, né? E muitas mulheres sábias, né, tá ali orando, rezando, muitas vezes ele tá dormindo, tá lá impondo a mão sobre ele, rezando por ele. Tem mulher guerreira que não desiste.
É o certo, é o que Jesus diz. É uma discípula de Jesus. A bebida alcoólica é triste, né? É triste. Faz com que a pessoa te humilhe, a pessoa fale coisas absurdas com você, com raiva muitas vezes, porque você está ali falando, batendo naquela tecla que não é para a pessoa fazer isso, né? E ali aquilo te magoa, enfim, destrói famílias. Drogas nem se fala, né? Muitas vezes tem mães, tem pais que lavam as mãos, não aguenta, né? Não tem jeito, fulano não tem jeito. Eu vou ficar aqui na minha, vou esperar somente a notícia. Matar o fulano. E assim sucessivamente, né? Pessoas que têm um temperamento difícil, pessoas que gostam de uma briga, de uma intriga dentro da família, dentro da sua casa. Muitas vezes é um filho. Aí muitas vezes você diz, eu não aguento mais, lavei minhas mãos. Essa criatura não tem jeito. E Jesus vem dizer que tem jeito. E que você, que encontrou a palavra de Deus, primeiro do que todos da sua casa, você que tem que correr atrás dessa pessoa para que ela também encontre a palavra de Deus na vida dela. Em primeiro lugar, nós temos que dar prioridade a essas pessoas. É isso que Jesus vem nos dizer, né? E depois a gente pode chegar lá e se misturar com o restante. O restante. Sabe aquelas pessoas certinhas, entre aspas, né? Aquelas pessoas que já estão convertidas, que já estão na igreja, aquelas pessoas que muitas vezes os pagãos, muitas vezes os fariseus, né? Que é dentro da igreja que eles estão, viu? É dentro da igreja. É aqueles que vivem com a palavra de Deus, pregando, anunciando a palavra, mas dentro do coração é podre. Por trás faz tudo errado. Então é como se Jesus dissesse, deixa o povo da igreja. Deixa o povo da igreja lá. O povo que já está salvo, o povo que se sente santo, deixe lá. Vá em busca daquele lá, do mendigo. Vá lá. Eu quero isso, eu quero que você vá atrás do que está errado, daquele que está comendo o seu juízo. Eu quero que você vá atrás dele. Mais ou menos assim. E não é fácil, né, pessoal? Não é fácil. Não é fácil a gente chegar perto de um drogado, a gente fica com medo. Não é fácil a gente ir falar com um bêbado. Você tem que ter todo uma sabedoria para falar com a pessoa que está, né, bêbada. Você tem que deixar aquilo passar, aquele álcool passar para que você possa conversar depois. Porque se você vai falar ali, naquele momento ali do quente, você vai escutar o que você não quer, né? E aí a coisa fica pior. Filhos na prostituição, né? Muitas vezes tá ali envolvido naquilo ali e você diz, não tem jeito, não tem jeito, eu vou desistir. Eu não desista. Jesus diz, não desista. Ore e continue orando pelo seu filho. Continue orando pelo seu marido. Que a conversão ela virá. Ninguém sabe o tempo que vai passar, mas vai vir, né? É isso que Jesus diz aqui, né? A gente não pode desistir das pessoas que a gente ama. Por quê? Porque tem um vício, porque é uma pessoa difícil, não tem uma família. Eu acredito que não tenha uma família que não tenha uma pessoa mais difícil. Eu acredito que toda família tem. Se você tem 2 filhos, tem um mais difícil do que o outro. E assim sucessivamente. Sempre tem um drogado, né? Quando não tem um drogado, tem um bêbado. Quando não tem um bêbado, tem um prostituto que tem a sua esposa e sai por aí com gato, cachorro, periquito e papagaio, né? Sempre tem. Por quê? Porque todos nós somos assim. Todos nós somos pecadores, todos nós vamos andar nessa terra de forma errada. Jamais a gente vai ter esse domínio de controlar tudo à nossa volta. Não tem, né? Então Jesus vem dizer, vá evangelizar. Vá em busca das pessoas que precisam de mim. Fale do meu amor, fale daquilo que você sabe agora.
Você que se converteu, que você sabe, fale do meu amor por você, do que eu fiz na sua vida, para que eles possam sentir também um pouquinho desse amor e queira vir conhecer, né? E é impressionante como muita gente aceita o nosso convite de ir a uma igreja, de ir a um grupo de oração. São muitas as pessoas que aceitam. Muitas não aceitam, mas não é por isso que a gente vai deixar de lado. Muito pelo contrário, a gente tem que continuar entregando na mão de Deus. Amém? Então hoje, essa foi a nossa palavrinha de hoje. Vamos meditar em cima disso, né? E não excluir essas pessoas difíceis da nossa vida, né? Vamos seguir orando por elas, que essa é a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.